falando agora sobre o parnasianismo, né? Um movimento literário mais poético da época, mais voltado para a poesia, eles escreviam mais em poesia. Outro que a gente vai fazer bem rápido, bem resumido mesmo. Ele também é imbuído dessa ideia do pensamento mais de distanciamento dos sentimentos, por exemplo. Diferente dos outros poemas que pensava, a gente tinha aquela ideia de que o conteúdo pudesse falar mais sobre o sentimento, sobre o eu. Essa ideia romântica de poemas românticos. Então, o parnasianismo ele vai contra essa ideia. Ele foi feito por muitos artistas. Os artistas eram burgueses, eram ricos, né, burgueses, muito bem estudados. E eles tinham uma ideia de que a arte é mais importante às vezes. Então, a forma como eu faço esse poema, a maneira como eu escrevo esse poema, às vezes é mais importante do que o conteúdo do poema. Desculpa. Eles têm esse retorno, né, à mitologia grega. Então, a maneira de se escrever, de fazer poemas, a maneira grega, né, pensando no que a gente fala das formas fixas. Eles vão escrever bastante sonetos e vão se preocupar bastante com a silabação, né, que é a métrica do poema. Lembra que a gente viu um poeminha que a gente dividia as sílabas poéticas? Então eles vão se preocupar bastante com isso, com as classes das palavras. Então é uma coisa meio até gramatical, menos sentimentalista e mais gramática. Eles querem rimas ricas e raras, e de uma maneira meio assim objetiva. E o objetivo é a arte pela arte. Não é a arte pelo amor, eu quero fazer arte pelo amor, o conteúdo pelo sentimento de perda que eu tive, ou pelo... Não vai ser nada pessoal o que eles escrevem, sim impessoal. Você às vezes não vai conseguir nem identificar que tipo de pessoa é esse escritor que, através do poema dele, na verdade o poema dele está bem distanciado às vezes do que ele está vivendo ou do que o país está vivendo, né, para a época. Um exemplo disso é o caso do Alberto de Oliveira. Desculpa, eu esqueci de falar o nome dos escritores principais. O principal parnasianista é o Olavo Bilac. Engraçado que o Olavo Bilac, diferente dos colegas, por mais que tenha esse distanciamento, ainda tem isso, ele é um menos distanciado do grupo, dessa ideia de distanciamento dos sentimentos, né? Menos impessoal. Mas aí tem o Raimundo Correia e o Alberto de Oliveira. O Alberto de Oliveira escreve, por exemplo, um poema sobre o vaso chinês. E aí no poema, pesquise lá, tá? Não vou ler o poema aqui, porque eu acho que não vai dar tempo, o vídeo vai acabar ficando grande. Já fiz um teste disso e acabo fazendo um vídeo muito grande. O vaso chinês, então ele descreve o vaso. Então ele estava, como se ele dissesse, né, que ele passou num lugar e viu um vaso que estava em cima de um mármore, e ele viu nisso uma beleza tão grande que ele resolveu fazer um poema sobre isso. E ele escreve, então, com um português, assim, com todos os recursos de deixar as palavras bonitas, certo? Então ele vai usar inversões, né, de sujeito e predicado. Vai, por exemplo, ele está aqui, só esse trechinho do começo aqui, que ele fala: estranho mimo aquele vaso. Viu, então, casualmente, uma vez, de um perfumado contador sobre o mármore luzidio, em vez de escrever mármore, para essa liberdade poética, né, para que ainda mantenha a silabação, né, a métrica. Então ele corta a palavra mármore e escreve a palavra mármore, que não é muito usual, mas existe na língua portuguesa. Eles são extremamente estudantes da língua portuguesa, então eles sabem, utilizam as palavras mais complicadas, mais difíceis mesmo. Então, estava de um perfumado contador sobre o mármore luzidio, entre um leque e o começo de um bordado. Então, por exemplo, o que ele está falando, o que ele está fazendo aqui, ó, perfumado está rimando com bordado. Perfumado é um adjetivo, mas então ele não quer rimar adjetivo com adjetivo. E aí ele rima perfumado com bordado, que é um substantivo. Então eles vão pensar inclusive nisso. Então é aquele detalhe, bem detalhista, a poesia parnasiana. Essa poesia detalhista, preocupada com essas
com essa beleza do que eu escrevo, como eu escrevo, tudo isso vai ser muito criticado, muito zombado pelo pessoal do modernismo. Então os modernistas vão achar isso uma coisa muito sem sentido, muito burguesa, né? Por mais que a maioria dos artistas modernistas fossem burgueses, mas eles tinham um pensamento bem diferente dos parnasianos. Só para finalizar, então, eu falei que eu não ia ler, mas eu acho tão lindo esse poema, né, do Ouvir Estrelas, do Olavo Bilac, que eu vou fazer a leitura rápida, meio explicadinha para você, e mostrar para você que os parnasianos são muito criticados eu vi isso no meu cursinho, quando eu fiz cursinho, vi isso também na faculdade, né, são muito assim, o pessoal não gosta muito do parnasianismo, mas mostrar que eles eram excelentes poetas, né? É um trabalho bem difícil que eles fizeram, e no caso do Olavo Bilac, ele é o menos impessoal de todos. Então ele tem um poema muito famoso chamado Ouvir Estrelas. Ele fala assim: ora, direis, ouvir estrelas. As pessoas vão dizer: ué, você está ouvindo estrela? Que absurdo. Certo, perdeste o senso, você ficou louco. E eu vos direi, no entanto, que para ouvi-las, muita vez desperto e abro as janelas, pálido de espanto. E conversamos toda a noite, enquanto a Via Láctea, como um palho aberto, como um céu aberto, cintila. Então, eu falo com elas toda noite. E enquanto eu estou falando com elas, elas estão brilhando, cintilando. E ao vir o sol, então quando o sol vem, saudoso, com saudade, e em pranto, chorando, ainda as procuro pelo céu deserto. Então, ele está usando aqui uma figura de linguagem chamada sinestesia, que ele ouve estrelas. Como que a gente percebe as estrelas? Pela visão. Só que ele está usando a audição para perceber as estrelas. Então, essa mistura de sentidos numa poesia ou num escrito literário, no algo literário, isso é sinestesia, mistura de sentidos, certo? E aí as pessoas estão falando assim: mas como que você escuta a estrela? Que absurdo, como você faz isso? E aí, esse ser, né, esse eu lírico, que é o amigo dele, os amigos que estão falando com ele, falam assim: direis agora, você, eu, leitor, posso dizer para ele, né? Tresloucado amigo, seu louco, que conversa com elas. O que você fica conversando com as estrelas? Que sentido tem o que dizes quando não estão contigo? E quando você não está com elas, o que faz sentido? O que essas estrelas dizem para você? E ele fala: e eu vos direi, vou falar para vocês, amai para entendê-las, pois só quem ama pode ter ouvido capaz de ouvir e de entender estrelas. E aí ele fala: você não ama? Então você não vai ouvir estrelas. Se você já amou ou se você ama alguém, aí sim você é capaz de ouvir e de entender estrelas. Legal, né? Bonitinho? Então, parnasianismo, mais ou menos isso. Obrigado, gente. Espero que essa fase, né, de Covid-19 passe o mais rápido possível. Então, se cuide, se proteja. Se possível, fique em casa. Cuide dos seus avós. Não fique visitando, tocando, né? Siga todas as recomendações que a gente tem visto na televisão, porque realmente é uma situação séria. Tá legal? E aí, finalizando isso, depois eu passo a atividade. Certo? Valeu.